né? Esse Flamengo é o brasileiro com mais ferramentas para ser campeão do mundo. É verdadeiro. É verdadeiro. Eu acho que todo mundo vai concordar, porque é o Flamengo que tem muitas peças. O Felipe Luiz, ele olha para o banco, cara, ele chora de alegria quando ele olha para o banco, porque ele vê lá jogadores que ele pode transformar completamente o time do Flamengo. Ele deve ter no banco amanhã o Pedro. O Pedro é um jogador que entra e pode mudar a maneira e o estilo do Flamengo jogar. Assim, não tenho nenhuma dúvida. Isso aí é muito verdadeiro, mas muito verdadeiro. O Flamengo tem boa chance de ser campeão mundial. Para desespero de muita gente. Porque, o Caio, colocando também nessa conta, a gente bota o adversário. Eu acho que outros brasileiros já enfrentaram adversários mais fáceis. Eu ia entrar nessa. Só que ao mesmo tempo, os brasileiros daqui talvez não tinham um time tão bom quanto o time do Flamengo desse ano. Enfim. Eu acho que se a frase fosse, desde 2012, o Flamengo é o brasileiro com mais chance de ser campeão ou mais perto do time europeu ou de ser campeão, eu acho que seria falso. Porque eu acho que o Palmeiras de 2021, a distância para o Chelsea era menor, porque eu acho que esse PSG coletivamente, talvez nem tanto em peças, a gente tinha Kanté, tinha Thiago Silva, o próprio Jorginho estava em campo, Lukaku, mas eu acho que a distância entre Palmeiras e Chelsea em 21 era menor, mais pelo Chelsea do que pelo Palmeiras. Eu acho que a distância desse PSG para o Flamengo é um pouco maior. Mas se a gente comparar todos os brasileiros desde aquela época, eu acho que esse Flamengo é o Flamengo que tem mais ferramentas para ser campeão, inclusive mais que o de 19, eu acho. Mas porque o Liverpool também era uma distância... Então, mas esse Paris Saint-Germain de agora, que vai jogar amanhã, não é o mesmo que enfiou 5 na Internacional de Milão, não é o mesmo que fez uma reta final de Liga dos Campeões da Europa, atropelando a tudo e a todos? Sim. Mas também era o que até a reta de chegada não era tudo isso. Porque nunca chega igual. Nunca chega... A própria Copa do Mundo de Clubes. Nunca chega igual, porque os caras ganham a Champions em maio e vão jogar o Mundial em dezembro. Nunca é 100% igual. O Flamengo ganhou em 2012, quando o Corinthians ganhou, não tinha o Drogba no final do ano. E existem algumas diferenças. Mas o Paris Saint-Germain tem praticamente todo mundo. Tem todo mundo. O time que foi campeão. Nunca é o mesmo, porque assim, o PSG tá poupando em vários momentos dessa temporada, porque os caras não tiveram férias. Acho que não. Não vai ter o Hakimi, mas tem Marquinhos e Dembélé, acho que são dúvida pro jogo. Mas no final das contas, eu acho que a gente tá com uma visão meio embaçada, assim, porque a gente tá vendo o Flamengo jogar e ganhar. O PSG, por ser um time talvez de menor tradição mundial, assim, se fosse um Real Madrid chegando, a gente teria uma visão um pouquinho diferente. E pelo PSG ser um time mais coletivo do que ter um craque, uma super estrela. Embora tenha o melhor do mundo. Exato, mas aí acho que muda um pouco a... Pode ser chancelado de novo. Eu acho que muda um pouco a visão. E pelo PSG essa temporada, ter tido muitos desfalques até aqui, não ter jogado tanto a Vera assim o Campeonato Francês, ter escolhido os jogos da Champions para jogar e na Champions ter feito uma boa campanha, mas esse time não tá no embalo como estava no final da temporada passada. Só que ainda assim, é o que o Ricardinho falou, é o mesmo PSG. Eu tô vendo muita gente igualar uma parada que eu acho que não existe, mano. Eu acho que o PSG, ele tá acima do Flamengo. Eu também acho. A gente tá trazendo com o Flamengo com muitas ferramentas, mas o Flamengo também não tá jogando pra cacete, assim, como já jogou nessa temporada, entendeu? Dito isso, só tem uma coisa a dizer. É futeboles. Exato. Tudo pode acontecer, com certeza. É óbvio. Mauro que escreveu. Futebol é uma caixinha de surpresas. Mas Mauro Isso a frase tem autor, é o Benjamin Wright, pai do José Roberto Wright, que é jornalista esportivo. Mas esse ponto aí, para você responder também, Mauro, é importante, porque, não vamos mentir. A gente vê o Paris Saint-Germain jogar onde? Na Champions. Porque ninguém assiste o campeonato francês. E o francês, ele tá liderando apertado, tá? Se fosse um time inglês, a gente estaria acompanhando a Premier League e falando, olha, o time vem muito bem. Eu sei que é difícil você fazer o balanço, porque hoje o Paris Saint-Germain entra no modo meio Corinthians.
tem escolhido os seus jogos para jogar. Por conta da temporada complicada. Então você está dizendo que Olha, Paris Saint-Germain e Corinthians põe o têm corte. o mesmo jogo? Essa é boa. Corinthians Essa é o boa. Paris Saint-Germain brasileiro. É isso aí. Não, mas assim, Gil, ele tem escolhido seus pai, jogos por conta filho. de uma temporada passada que arrebentou com esses caras. Hoje todo mundo sabe escalar esse Paris Saint-Germain. Obviamente, Sim, os 11 titulares. perfeito. Não perdeu ninguém, É um isso é time muito importante. histórico. Mas eu acho que assim, esse recorte recente pode dar a ilusão, Sim. como trouxe o Arrascaeta, de que é mais possível ainda. Eu não diria ilusão, acho que é fato. Assim, até para deixar muito claro, no sábado, assim que acabou o jogo, fiz o meu texto para o Estadão, o título era o seguinte, depois da classificação do Flamengo. Flamengo é o sul-americano mais pronto para destronar o europeu desde o Corinthians em 2012. Aí explico por quê, enfim. Em 2000, aí, textos que eu escrevi, o Corinthians era favorito, por aquilo que eu não achava do Chelsea, por aquilo que eu via do Corinthians. E deu mal. Se não fosse o Cássio, enfim, tem um monte de C, tá? Não é óbvio. Eu achava o Corinthians favorito. Para mim, o Corinthians era favorito contra o Chelsea e ganhou e tal. De lá para cá, por óbvio, um pouco mais ou um pouco menos, como bem analisado pelo Ricardinho e pelo Caio, um pouco mais, um pouco menos, né? O Liverpool me encantava muito aquele 2019 e o Flamengo Jorge Jesus me encantava mais que este. Mas, de novo, o confronto é este. Você acha o time de 19 melhor que esse, Mauro? Do Flamengo? Muito melhor. É o melhor time que eu vi neste século no Brasil e na América do Sul. Disparado. Mas, assim, Pablo Mari e Léo Pereira, eu prefiro Léo Pereira. Não acho que é muito melhor. Eu acho muito melhor. Eu acho o melhor time que eu vi. A competitividade de hoje, eu acho mais ele alta enfrentou do que, o de agora, enfrentou 19. adversários mais qualificados. Embora dever dizer que o maior vice-campeão até então era o Santos do São Paulo, tá? O Palmeiras passou a ser o maior vice-campeão da história dos pontos corridos. E o Palmeiras Enfiou do Filipão, 4 no Palmeiras, o Palmeiras no do Flamengo, Filipão na foi última brilhante. rodada, A gente na transmitiu Vila, aqui na 4 a 0. TNT, aquele brasileiro. O Palmeiras, até a parada da Copa América, o Palmeiras estava invicto. O Filipão ficou sem perder de 2018 até perder um jogo que a gente fez lá para o Ceará 2-0 no Castelão. O Flamengo quase caiu, teve uma arbitragem a favor contra o Emelec. O Flamengo quase caiu nos pênaltis. Perdeu, foi mal igual aqui. Que era o segundo jogo do Jorge Jesus no segundo da mata-mata. ida. Da volta, a volta. Lá Não, da toma um ida, cacete, na volta é um pênalti que até hoje... Escolhas infelizes, até também hoje eu não consegui ver aquele pênalti lá. Não foi, mas mas tudo enfim, bem. na minha opinião, não foi. Mas segue o jogo, Já isso tinha acontece, né? Mas enfim. Então, assim, eu acho que, voltando agora para 25, o Paris Saint-Germain é o time que pode perder para o Botafogo, pode fazer o primeiro tempo que ele foi amassado contra o Chelsea, mas é o Flamengo que, para mim, fez a melhor partida dele. Aí eu tô com vocês. Nenhuma partida do Flamengo do Jorge Jesus fez igual o Flamengo e Chelsea. Para mim, foi a maior partida do Flamengo no século. Assim, uma das maiores de brasileiros, né? E o Chelsea foi superior ao Paris Saint-Germain, que era muito favorito na final. E um primeiro tempo brilhante do Chelsea. Se você pegar a final de Champions, o Paris Saint-Germain jogar o que jogou com a Inter de Milão, lascou. Não, se ele jogar o que jogou contra o Barcelona, não. mas de novo, o Flamengo agora, o Flamengo não fez um bom primeiro tempo contra o Piramides, não fez um bom primeiro tempo contra o Eu acho que ele administrou os dois jogos, mano. Mas, por exemplo, contra o Palmeiras ele mereceu a vitória. Não, eu tô falando aí no Intercontinental, pra mim o Flamengo administrou os dois jogos. jogos. Temporada, assim, o Flamengo teve momentos que a Fla Press, Fla TT, Fla Mídia, influenciadores do Flamengo, influenciados pelo Flamengo, inflados pelo Flamengo, tudo que você quiser falar, e tô falando de colegas nossos. Pô, fora... Para alguns colegas que eu respeito, admiro, são meus amigos e colegas, para alguns, o Arrascaeta tinha que sair, o Felipe Luiz também, né? Gente do Flamengo, da mídia, querendo a saída do Felipe Luiz e o Arrascaeta esse ano. Então, você vê que alguns desempenhos foram menos do que pode. Mas, assim, para amanhã, por todo o astral, do jeito que tá, tem muito jogo. Pode, eventualmente, acontecer o básico. Você toma um gol cedo, você fica perdido no jogo, acabou. Depois desse longo arrazoado, eu quero só dizer. Para mim, Corinthians e Chelsea, o Corinthians era favorito, 51-49. Agora, para mim, é 55-45 para o PSG e, para mim, tem jogo para cacete. Vai lá. Não, é isso. Eu acho que é um pouco mais ainda pro PSG. Sim. Eu acho que é tipo uns... 60. Vamos botar os dois times no máximo dos dois, tá? Eu acho que a Vera, PSG... Não, a Vera PSG ganhou o PSG. É 65-35. Acho que a diferença é essa. 55-45. A gente está falando do melhor time da Europa contra o melhor time da América do Sul. Acho que, de fato, a diferença é essa. Só que é um negócio que diminui demais se não levar a sério, pô. E num jogo só. E não Se é fosse tipo, dois jogos, de brincadeira. PSG. Não é de brincadeira, os caras do PSG é de sacanagem. Se entrar achando que vai ganhar a hora que quer, equilibra tudo. Tudo. Porque esse time do Flamengo tem muita capacidade, mano. Muita capacidade.